Qual a importância da cultura dentro da organização? Este é o tema que vamos falar com o fundador e diretor executivo da Madre Consultoria, Fábio Redin. Neste bate-papo, ele fala sobre a cultura organizacional de uma forma ampla, além da importância em se ter princípios e valores neste processo de mudança dentro das empresas. Temos ainda os nossos quadros semanais. Bom, nós estamos aqui no Visão de Mercado, o canal do empreendedor, seja ele regional e também nacional, com o Fábio Redin. Ele que é fundador e também diretor executivo da Madre Consultoria, que é uma empresa especializada na implementação de planejamento estratégico e também na consolidação de ferramentas e sistemas oriundos aí da engenharia de produção clássica e contemporânea. O Fábio também é conselheiro administrativo de inúmeras empresas do país, com foco no desdobramento das estratégias e no alinhamento organizacional. Fábio, bem-vindo ao Visão de Mercado, agradeço a sua participação, agradeço a indicação também do nosso amigo Ronaldo Arruda, e você que está alinhado aí à parte organizacional. Qual a importância da cultura, da organização dentro das empresas? Fábio, bem-vindo ao Visão de Mercado. Obrigado, Rogério. Obrigado também ao Ronaldo por ter me indicado e me aproximado de uma pessoa tão encantadora e maravilhosa assim como você. E estar dentro do Visão do Mercado, para mim, é muito importante, sabendo que ela abrange um imenso mercado aí de pessoas e de canais também. Essa tua pergunta é uma pergunta muito importante, é uma das perguntas que eu mais discuto dentro dos conselhos administrativos, que é qual é a cultura que nós queremos da empresa, né? Qual é a cultura organizacional que nós pretendemos implantar dentro da companhia, né? Então, hoje esse mundo multidisciplinar, né? Onde que envolve vários gêneros, várias classes, vários conhecimentos dentro da organização, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas que pensam por um lado, que pensam por outro lado, e a gente tem que trazer isso tudo para dentro de uma cultura organizacional alinhada aos princípios e valores da empresa, bem como usar as metas, né, e os resultados, né, que a empresa almeja dentro do seu plano de negócio. Então, a cultura para nós, dentro da empresa que a gente atua e conduz, ela é o foco principal para o atingimento de qualquer meta definida no planejamento estratégico ou definida dentro das nossas desdobramentos aí dos nossos planos estratégicos. A cultura, qual é a cultura que nós queremos? Hoje, por exemplo, nós temos uma cultura dentro de uma empresa que nós estamos desenvolvendo hoje, que é da austeridade. Nós estamos muito batendo em cima da austeridade, ou seja, todo mundo ter senso de dono, todo mundo entender que a cadeira do presidente, ou a cadeira da direção, ou a cadeira do dono da empresa, é uma cadeira que tem uma importância muito grande para que a companhia continue gerando resultados, gerando riqueza, e, consequentemente, todo em volta, né, todo abaixo, todo mundo dentro da sua pirâmide, continue também gerando resultado, eficiência, e, consequentemente, todo mundo crescendo. Então, a cultura nossa, hoje, que nós defendemos muito, né, a cultura da austeridade, a cultura do senso de dono, ela tem que ser de cima para baixo, não temos como ser de baixo para cima. Então, é muito importante a direção, a alta direção, entender que a cultura vem deles. Então, é a famosa frase, né, a liderança pelo exemplo, né? Então, tem que ser de cima para baixo. Isso é uma das grandes vertentes que a gente consegue conduzir nesses quase 20 anos, implantando cultura organizacional nas empresas, e a gente tem dado bons resultados para eles e tem conseguido também atingir bons resultados na geração de riqueza das empresas. Fábio, como se constrói uma boa cultura? Primeiro, precisamos de tempo, né? Geralmente, quando contratam, a pergunta que a direção faz, ou o conselho faz, ou o presidente faz mas em quanto tempo nós vamos começar a colher os resultados, né? Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de pessoas, né? Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de maturidade também. Então, eu gosto muito de citar um grande professor, que foi meu professor, que é o professor Vicente Falcone, em qual eu tenho muita admiração, e nos seus livros lá ele diz que a cultura, ela começa a dar um bom resultado a partir do 3º ano, né? Mas para estar implementado dentro do DNA das pessoas, ou seja, como você respira, como você pisca os olhos, isso já está no teu DNA, você não pensa para isso, já é o normal. Leva em torno de 5 anos, né? Então, é um trabalho árduo no sentido de que você está trabalhando com pessoas, você está trabalhando com máquinas, e pessoas têm sentimento, pessoas têm emoção, pessoas têm entusiasmo, então pessoas têm
uma série de fatores emocionais que podem acelerar ou diminuir a implantação de uma nova cultura organizacional. Fábio, dentro desse assunto ainda da parte da organização, as empresas atualmente aí estão baseadas em propósitos. Como que você vê isso e a importância dela para a empresa? Muito boa pergunta. Vou tentar agora trazer um pouco, não para os meus clientes, mas vou trazer para os meus negócios. Nós temos hoje no Grupo Madre um aglomerado de 9 empresas. Então, nós temos empresas de tecnologia, né? Temos algumas startups, nós temos empresas clássicas, que é fábricas, né? Temos empresas de consultoria, que é uma empresa mais de venda de ativo de conhecimento. Nós temos uma empresa de aceleração comercial, temos uma empresa de marketing, temos uma empresa de tecnologia de informação clássica, desenvolvimento de sistemas. Nós temos uma atividade no Paraguai, umas empresas no Paraguai, nós temos, enfim. Cada uma dessas empresas tem uma cultura. A cultura do grupo, ela é mais voltada ao conceito. Qual que nós queremos do nosso grupo? Mas cada uma dessas empresas tem uma particularidade e um propósito. Quando eu vou para uma empresa clássica, uma empresa de engenharia clássica, de desenvolvimento de produto, onde que eu tenho solda, corte, dobra, fabrico e vendo, eu tenho um propósito, eu tenho uma cultura, porque eu tenho um soldador, eu tenho um montador, eu tenho um pintor, eu tenho um engenheiro, que é um cara, muitas vezes, com a cabeça um pouco mais dura, vamos chamar assim, é um cara muito objetivo, é um cara muito pragmático e tal, e é diferente, né? Sistemático o engenheiro, né? Mas quando eu vou para uma empresa de tecnologia, eu já tenho aquele cara que não quer uniforme, aquele cara que não quer bater ponto, aquele cara que quer um ambiente mais instagramável para ele colocar nas suas redes sociais, que ele está num ambiente mais alegre, mais divertido, que tem o escorregador, que tem etc. Então, os propósitos, eles não são do grupo. O grupo tem um propósito que está mais voltado aos diretores, né? Que os diretores são meio dinossauro, que nem eu, assim, né? Eu já considero um old school, assim, um cara velho, né? Perto da minha turma que está aí. Né? Até vai um abraço aí para todos os meus sócios depois e espero que eles assistam. Mas eu tenho que saber identificar e mudar o meu cérebro constantemente. Pô, eu tô indo para uma reunião de conselho das empresas de tecnologia. Pô, qual é o propósito lá? Né? Pô, o propósito nosso de uma empresa que nós temos é a entrega de informação em menos de um segundo. Então, para essa entrega de informação em menos de um segundo, cara, o propósito por trás tem uma loucura muito grande. Então, a gente é muito objetivo. Um dos valores dessa empresa é evitar a frivolidade. Então, não adianta mandar áudios de 1 minuto que a galera não vai escutar o áudio de 1 minuto, tem que ser de 20 segundos, 15 segundos, seja muito objetivo, diferente de uma empresa tradicional, que a nossa outra empresa de engenharia lá é ajudar na movimentação, no transporte no Brasil. É um outro tipo de propósito, outro de engajamento, né? Movimentação, evolução constante, evolução em movimento, são vários propósitos que se tem, que vai deixando a gente... a cultura sendo estabelecida para cada uma dessas empresas. Então, o propósito, ele não é rígido, ele é adaptável a cada uma dessas empresas. E os princípios e valores, eles são importantes para a construção da cultura? Sem dúvida nenhuma, né? Eu costumo dizer que eu não consigo, de forma alguma, fazer negócio com um cliente ou com uma pessoa que tem nos seus princípios e valores a falcatrua, que a gente usa um termo, ou a corrupção, ou a falta da verdade, a falta da lealdade, né? Eu gosto muito de fazer negócio lá no Paraguai, né? As pessoas têm um certo receio do Paraguai, mas nos últimos 10 anos eu tenho frequentado com muita frequência o Paraguai e venho conseguindo ver a transformação do país em termos de corrupção, né? Em termos de o Paraguai, a lealdade é muito forte, o falou tá falado, então as pessoas ainda têm um estereótipo de dizendo que, pô, que é por causa daquela muvuca, que muitas vezes as pessoas conhecem o Paraguai só ali na ponte, mas a cultura do Paraguai é o que falou tá falado, então isso é um princípio e valor da lealdade, né? O que se falou tá falado e vamos se cumprir isso aí. Então, muitas vezes, dentro da empresa, eu particularmente, quando vou conversar, eu vou chamar alguém para uma sociedade, eu vou puxar um dos meus funcionários para um cargo de sócio, para uma parceria comigo, eu sempre olho mais esses princípios e valores do que a conta bancária do cara. Entendeu? Conta bancária, para mim, ela fica até em terceiro plano, não fica nem em segundo plano.
Mas eu quero saber como é que o cara é com a família, como é que o cara é com a sociedade, né? Como é que é o seu estado de espírito, né? Como é que o cara cuida da sua saúde, né? Porque muitas vezes eu tenho um cara muito bom, mas é um baita de um drogado, por exemplo. Já tive esse problema na minha empresa. O cara era muito bom tecnicamente, mas ele tinha um problema muito sério com as drogas e isso bagunçava o nosso negócio, entendeu? Então, os princípios e valores eles têm que estar muito bem norteados, né? Eu sou um cara que prego muito na minha família, nos meus negócios, um tripé, que é, primeiro, trabalho, muito trabalho. Eu sou viciado em trabalho. Eu costumo dizer para minha esposa que a minha cocaína é fazer negócio. Então, eu sou muito... Outra, eu sou colado em família, então a minha família sempre está colada em mim. Então, eu tenho eu tenho meu ciclo de amizades, mas a minha família tem que estar muito colada em mim. E dinheiro, né? O indicador de performance é dinheiro. Não adianta você ter tudo isso, família, trabalho, se a grana não está no bolso. Ou seja, né, isso é os princípios que eu gosto. Então, muitas vezes eu tenho dificuldades de avançar mais em negócios porque eu não tenho pessoas com bons princípios e valores. Então, assim, tem boas capacidades técnicas, boas capacidades intelectuais, mas os seus princípios e valores o coloca lá embaixo na prateleira. Ô, Fábio, você falando isso, que você gosta de muito trabalho, me lembrou uma entrevista que eu fiz no finzinho do ano passado, que está virando moda agora, que é o trabalho, a semana de 4 dias, mas, né, o pessoal deixa um dia da semana. Você que brincou aí que a cocaína é seu trabalho, né, que gosta de trabalhar, como que você vê, né, essa onda agora, principalmente empresas de startup, que elas estão tirando um dia da semana para descanso? Bom, eu já pratico há 2 anos, né? Há 2 anos eu já tenho essa... Algumas pessoas falam que isso é privilégio, mas eu acho que isso é objetivo. Eu tenho essa cultura, tenho desenvolvido isso com meus sócios, tentado fazer com que os meus sócios entrem isso dentro da cultura dele, porque muitas vezes as pessoas estão muito envolvidas na operação e não pensam no estratégico, ou seja, eu fico muito trabalhando a minha mão de obra e eu tenho que trabalhar a minha mente de obra. É um conceito totalmente diferente, quando que eu penso em mão e quando eu penso em mente de obra, né? Eu tenho o hábito nas sexta-feiras, né, que hoje, por exemplo, eu estou de bermuda, não dá para ver aqui, mas eu estou de bermuda, já estou pronto para descer para o meu barco, lá eu tenho um barco lá que eu levo meus amigos, né, levo meus músicos e tal, e que a gente tem o hábito de esvaziar um pouco a mente. Mas, por exemplo, eu vou contar para você de ontem. Ontem foi o dia que eu trabalhei das 4 horas da manhã, que nós fizemos a nossa primeira reunião no café da manhã do hotel, e eu fui dormir 1h30 da manhã, e às 6h30 da manhã, meu personal, que é hoje, já estava me enchendo o saco, porque eu tinha que estar na academia, porque eu não posso faltar, né? Então, assim, eu mudei já isso há algum tempo, e o mais legal de tudo isso, Gério, sabe o que é? É que os resultados, eles ficaram melhores. Porque o que acontece? Você solta a tua mente, claro que você está ali no momento de diversão, mas a mente, ela não para. E, obviamente, que eu estou ali e tem pessoas importantes também junto comigo, né? Ou conectado com o meu celular, ou estão conectados comigo ali naquele momento e tudo mais. Mas eu tenho mais tempo para minha família, eu tenho mais tempo para meus filhos, eu tenho mais tempo para dar atenção para algumas pessoas que é importante para mim, e isso faz com que a minha mente expande também para novos mundos, novos negócios e tudo mais. Legal. Então, por exemplo, o Ronaldo que nos indicou, né? Eu tenho uma frase clássica aqui na minha empresa, que eu uso muito, que é: eu nunca fiz negócio tomando leite, né? Então, assim, o Ronaldo, eu fui lá para Portugal para fazer uma transação lá com uma empresa, eu e um parceiro meu, e a gente foi para um bar lá, né? Tomar uma cerveja, escutar uma música e tal, e eu vi um cara sentado numa mesa sozinho lá, e era o Ronaldo. Eu falei: cara, senta aqui com nós, pô. Isso eu aprendi lá no Vale do Silício, né? Pô, por que eu vou conversar com pessoas? Eu já tô com um amigo meu que eu já conheço ele antes. Eu já sei o que time que ele torce, eu já sei o que ele gosta, qual vinho que ele bebe. Eu fui me conectar com um cara que eu nunca tinha visto na vida. E olha o que aconteceu. Menos de 1 ano, 6 meses depois, eu tô aqui conversando contigo, me conectando com outro cara maravilhoso. E eu acho que isso faz fora das 4 linhas do trabalho, entendeu? Fora dessa sala que eu tô aqui, ó.
Eu estou Sim. preocupado contigo aqui, eu estou conversando contigo, até brinquei contigo, minha turma está aqui do lado. É capaz de alguém daqui a pouco ver que eu estou aqui e falar, ó, Fábio, precisamos trocar uma ideia contigo já para me botar a trabalhar, né? Eu não quero isso, né? É bem que você brincou que você ia dar entrevista no barco, né? Então é bom acabar logo para ninguém te pegar aí, né, Fábio? E tá bonito o dia aqui hoje, né? Tá bonito. Ô, Fábio, você tem aí, né, na sua experiência aí, você falou cerca de 20 anos, né? Que não é um dia, 2 dias, enfim, são 2 décadas. E você vem desenvolvendo aí a cultura, né, organizacional em empresas de médio a grande porte. Por onde começa a mudança aí nessas empresas, Fábio? E eu não sei, já emendando, é mais fácil você ter essa mudança nas pequenas e nas médias ou nas grandes? Mas essa pergunta, ela chega a dar vontade de mexer na cadeira, né? Como a gente trabalha, né, 20 anos nisso, né? Então, eu ainda hoje, Rogério, eu tenho 46 anos de idade, eu sou cuiabano de Mato Grosso, tenho 2 filhos, gaúcho, minha esposa é gaúcha, uma alemã, uma alemoa, bem dos olhos azuis, aquela coisa toda. E eu ainda hoje, eu tenho uma cara de, a gente chama aqui no sul de guri. É. Entendeu? Agora, tu imagina quando eu comecei, né? Eu tenho 46. Quando eu comecei, eu chegava nas reuniões, assim, tava aquele bando de cabeça branca, né? E os caras olhavam para mim e diziam, se tu fosse tão bom como tu tinha que ter uma empresa dessa. Claro, mas eu não tinha passado pela jornada ainda. Eu tinha 26, 27 anos. Pô, cara, eu acabei de sair da universidade, como é que eu vou ter uma empresa faturando milhões? Eu preciso de um tempo, preciso de uma jornada. Hoje, as pessoas conseguem acelerar mais essa jornada por causa da tecnologia, autodidáticos, né? A pessoa tem mais acesso à informação. Na minha época, eu tinha que ler livro, não tinha outro jeito, né? Quando eu entro nas empresas, eu percebo muito uma restrição, ou não vou dizer essa palavra restrição, mas assim, mais uma objeção dos empresários pelo processo de que, pô, eu sempre fiz assim, eu construí esse negócio, eu sou o patriarca, os meus filhos não sabem tanto quanto eu sei, aí vem aquela historinha de sucessão, de sucessor e herdeiro, e 93% das empresas do Brasil hoje, em média, lá trazendo pela fonte do Family Business Network, FNB, é empresa composta por características familiares, ou familiares, e não duram a terceira geração. Então, vamos dar um exemplo clássico aí perto de você, que você citou aí antes, na nossa conversa em paralelo, da Jacto. Eu, ano passado, num planejamento estratégico, eu tive o prazer de trazer a Alessandra, que é a presidente do conselho, e o pai dela, que era um dos presidentes da empresa. E lá na Jacto, para quem conhece a história dessa empresa maravilhosa, linda, e uma empresa brasileira, assim, né, com característica asiática e tal, ela é uma empresa que tem uma cultura linda e maravilhosa, com foco nas pessoas. A cultura da Jacto tem uma cultura que é de ser estudada, né? Por quê? Mas teve as dores lá no passado com a mudança da sucessão. Então, assim, os pais estavam lá, mais antigos, né? Mais lentos, muitas vezes com dificuldades ou demoras para tomar a decisão. Chegou a turma mais nova e a empresa subiu mais ainda. Então, para tudo isso acontecer dentro do planejamento estratégico, que é uma dos pilares que eu levanto, que é a pessoas e a cultura organizacional, a mente desses empresários tem que estar aberta. Quando eu falo a mente tem que estar aberta, não é que ele tem que ter 25 anos de idade, não. E não é isso. Eu conheço cara que tem 70, 80 anos de idade, na verdade, 81 anos de idade, que ele fala, Fábio, nós temos que trazer a tecnologia, nós temos que fazer essas pessoas serem donas da empresa e tal. Quer dizer, ele tem a mente aberta, mas eu tenho um cara de 50 anos de idade que diz, não, você pode fazer qualquer coisa aqui na empresa, desde que eu diga ok. Entendeu? A centralização da cultura, quer dizer, o cara não pode tomar uma decisão porque tem alguém que é o rei, o patriarca, o The Best of King Colgate, né? O do Black Colgate, o rei da cocada preta, aquela coisa toda, né? E aí as pessoas ficam muito enraizadas, as mentes não trabalham só as mãos. Então eu tenho uma analogia de uma empresa que eu estou fazendo agora, uma empresa muito grande do grupo aí, uma empresa de rações para pet, animais e tal. E a gente tem uma analogia que a gente usa no conselho, é o seguinte, pô, tinha um outro CEO, agora eu assumi a cadeira, e a gente tem a analogia que a gente está dentro de uma gaiola, e a gente abriu a porta da gaiola. Essas pessoas não estão acreditando que a porta está aberta, então elas vão até a porta,
elas dão uma olhada para um lado e para o outro, E em volta. vez de voar, elas voltam. Elas estão ali esperando a comidinha na boca, a aguinha na boca. Eu falei, não, cara, agora vocês podem fazer o que vocês querem. A cultura da empresa mudou. Vocês podem tomar decisões como se fosse o presidente da empresa dentro da sua área. Dentro da sua área, você é o rei da cocada preta. Você pode tomar, a liderança pode tomar decisões. Antes, se eu fosse pintar o portão de uma empresa de uma cor, eu tinha que ir lá no alto escalão e perguntar: presidente, você quer que eu possa pintar o portão de azul? Cara, o que é isso, velho? O presidente tem que olhar se a empresa está gerando caixa, se o EBIT da empresa está bom, se a empresa está gerando um valuation bom para ser vendida no futuro, se a empresa está preparada para a construção de um negócio nos Estados Unidos. Quer dizer, essa é a visão da gerência. Mas muitas vezes o cara fica ali naquela... não tem coragem, eu acho que é a palavra, de soltar para as pessoas, né? E aí fica trazendo uma cultura de centralização e uma cultura que vai morrer na segunda ou no máximo na terceira geração, porque os filhos crescem com aquela cultura do pai. Legal. Falando ainda da Jato, né, que você comentou, não sabia que você tinha, o pessoal tinha ido até ti aí, mas eu tive... Foi online a nossa presença. Foi online. Né? Mas foi muito legal. Eu tive o privilégio, né, um dos sócios, né, seu Jorge Nishimura, ele, na época, ele montou um canal de TV e me convidou, né, para ser o diretor do canal lá para iniciar, né, todo o processo. E ele conta, né, nas suas palestras que teve, né, um momento onde os irmãos não estavam, né, bens, enfim, e alugaram um hotel todo, chamaram uma pessoa do Japão, não sei se você sabe dessa história, chamaram lá para tentar ajeitar, saiu uma faísca, acabou a reunião naquele momento. Mas, e um dos amigos meus era funcionário da Jato na parte do RH. E chegando nessa parte do RH, eu te pergunto, qual que é o papel dela, né, na importância toda nesse processo de mudança, Fábio? Quando você vai fazer um trabalho de mudança organizacional, né? Hoje tem o RH, hoje tem gestão humana, gestão, quer dizer, esse nomezinho mudou para muitas coisas, né? Mas ainda tem algumas empresas, e eu costumo dizer que a gente está ainda na era Ford. Por que eu sou engenheiro mecânico, né? Eu sou um apaixonado pela engenharia de produção clássica e contemporânea, né? Eu fui estudar nos Estados Unidos, na Toyota, na Amazon, em inúmeras empresas mundiais aí. Fui estudar a cultura. E aí, quando você entende a cultura japonesa, você vê o quão bonita ela é. Mas, quando você olha nas empresas organizacionais, nas empresas do Brasil hoje, elas ainda estão na era Ford. O que a era Ford dizia? O Ford tem um livro no discurso dele em Detroit, em 1950, se não estou enganado, que ele fala assim, 50 ou 40, 50 acho que ele diz assim: por que quando eu contrato um par de mãos, vem junto um cérebro? Olha a loucura, cara. E isso é muito atual ainda, cara. É muito atual. Então tem muitas empresas ainda na era Ford, na era de produção em massa. E o organograma dessa empresa tem lá um setor chamado RH, mas ele está lá embaixo na caixinha do organograma, lá embaixo na pirâmide, como se fosse lá no operacional. Um RH com uma cara mais de DP. Quando eu assumo a organização da companhia, uma das primeiras coisas que eu faço no organograma, eu tiro o RH lá de baixo e eu coloco ele como staff do presidente CEO da empresa. E os diretores que estavam lá antes, como os reis da cocada preta, já não é mais o rei da cocada preta. O rei da cocada preta passa a ser o RH, que começa a dizer para os caras que, olha, você não está cuidando das suas pessoas, você não está dando feedback, olha, nasceu a filha lá do seu redinho lá da vida e você não foi visitar o cara lá. Olha lá, o cara tá querendo, qual é o plano de carreira para esse cara aqui, que você tem que construir, não é o RH que tem que construir. Você tem que entender o que esse cara quer aqui dentro da empresa. Ele quer ir para uma área técnica, ele quer ir para uma área de gestão? O que é? Qual é o caminho? Então, o RH tem todo esse empoderamento para poder fazer, para poder trazer a cultura que nós, da alta direção, queremos dentro da empresa. Então, por exemplo, todas as empresas que eu trabalho, eu gosto muito de levar elas para o GPTW, Great Place to Work, ou seja, está entre as melhores para trabalhar no Brasil. E isso é um papel fundamental do RH, mas ele não pode ser um RH departamento
pessoal, folha de pagamento, cartão, ponto, não. Ele tem que ser um RH estratégico voltado a propósito e à cultura. Então, respondendo a tua pergunta, 100% é importante um RH estratégico dentro da companhia. E com relação à governança, Fábio, a governança corporativa, ela tem seu papel nessa mudança também aí, tanto seus herdeiros ou seus sucessores? Hoje, por exemplo, né, eu gosto muito de, quando eu pego as empresas, eu gosto de definir alguns nortes alinhados com os acionistas. Primeiro norte eu gosto de levar a empresa para um balanço auditado, ou seja, eu tenho uma empresa auditada por um órgão externo, uma Big Four da vida aí, que me garante que meus números são verdadeiros. Muitas vezes eu tenho... Olha, aconteceu agora aí na Americanas, né? Vamos falar o quê? Com tudo esse aparato, essas gentes importantes, inteligentes por trás de uma companhia desse tamanho, foi decretado agora o pedido vamos lá, de recuperação judicial, né? Então, com toda essa inteligência, acontece esse erro. Que é, para mim, Fábio, foi um erro, entendeu? Agora, se foi um erro do mal ou do bem, não sei, entendeu? Mas foi um erro. Né? Então, quando eu entro na empresa, a primeira coisa eu quero fazer esse balanço auditado, eu quero caminhar a empresa para os números da controladoria, etc. Segundo, eu quero saber qual é até quando os acionistas vão ficar na empresa. Porque tem cara que acredita que vai trabalhar até 120 anos dentro da empresa. Entende? Então, assim, aí começa a estruturação do processo de governança. Tá, quando é que tu vai sair da empresa? Eu assumi uma empresa 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma empresa de implementos agrícola bem grande, que nós, num jeito muito bonito, saudável, acordado, estruturado, definimos o dia da saída de um dos acionistas da operação. Ele não ia mais ser o diretor de produção da empresa, que ele foi há anos. E foi uma saída muito construída, bem construída. A família, os filhos já estavam preparados para assumir o papel do pai. O pai foi para um conselho. Ele começou a vir 1 ou 2 vezes por mês na semana. E a empresa está assim, ó. A empresa não está assim. A empresa fez assim. Então, o processo de governança, ele muitas vezes ele não é colocado no papel, porque mexe com alguns assuntos delicados, né? Por exemplo, pai, se tu morrer amanhã, o que vai acontecer com essa empresa? Cadê o papel? Mas peraí. Não, mas por que nós estamos voando tudo no mesmo avião? E se esse avião cair, o que acontece com a empresa? Tá, você tem filho por fora? Tem filho bastardo? Não, já aconteceu comigo. Eu faço reuniões individuais com os acionistas, perguntei pro cara, ei, Rogério, vem cá você. Só nós dois aqui na sala, e o papo é reto. Tem filho por fora? Não, tá louco, que é isso, tá. Tem ou não tem? Não, não tem. Certo? Não tem. Beleza, não tem, ótimo. Passou 2 semanas e me chamou para um jantar. Ó, preciso conversar contigo, só e tu. O que houve? Sabe aquela pergunta que tu me fez lá? Sim, eu tenho um de 18 anos. Ah, é? Em casa. Então, família sabe? Não sabe. Tá, então, quando tu morrer, quando eles vão dizer assim, ó, meu papai morreu, deixou tudo isso aqui para nós, foi um cara maravilhoso, ou vai falar assim, ó, esse velho desgraçado, olha a bomba que esse cara me deixou agora. A minha empresa valia um milhão de reais ou 1 bilhão de reais, e agora eu tenho que dividir por esse cara que quer pedir retroativo lá do passado, porque não ajudou na escola, não ajudou na fralda, não sei o quê, e virou uma bomba. Entendeu? Eu tô fazendo uma analogia um pouco mais ampla, assim, para mexer no brilho das pessoas que estão escutando, mas acontece isso mesmo. Isso aqui é um fato real que eu estou falando aqui. Entende? Então, não tem essa preparação da governança. E aí, muitas vezes, vem aquele livro clássico, né? Pai rico, pai pobre, o cara morre, o filho começa a comprar uma Ferrari, depois o neto já não tem que pagar a Ferrari pro pai e as contas que o pai deixou depois. Entendeu? Então, todo mundo vai pro... A empresa não dura a terceira geração, né? Ela chega muito sofrida na terceira geração e aí tem que ser vendida, tem que tirar o filho da sociedade, etc. E tal. Por quê? Porque não tem uma preparação de governança. Então, quem que é esse rapaz? Eu tenho uma empresa que eu assumi de transporte muito grande no Brasil, e aí um dos diretores era um filho, né? Diretor administrativo. Aí eu fui fazer entrevista com eles na chegada lá, então eu falei, cara, como é que tá aí o nosso contabilidade, nosso DRE? Como é que tá o DRE da empresa? Assim, eu quero olhar esses números aí. O que é DRE? Eu falei, como assim, o que é DRE? Tu tem 500 caminhão aí, cara. A empresa fatura uma porrada de milhões. O DRE, homem, cadê o DRE? Como é que tá a geração de caixa disso? Vamos lá olhar os negócios. Você, né? Não sei o que é isso. Quer dizer, o cara assume um posto de diretor administrativo porque é filho do dono, cara. Não tem capacidade para aquela cadeira lá.
não tem formação acadêmica, não tem experiência profissional, não tem nada. Então, isso não há uma governança estabelecida. Quando você tem uma governança, você sabe exatamente as regras do jogo. Olha, você quer ser o presidente da empresa? Quero. Então, assim, tu tem que ter 2 MBA, tem que falar inglês, tem que falar mandarim, tu tem que ter uma experiência internacional fora, tu não sei o que, você cria a regra do jogo. Não, mas eu estou fazendo medicina veterinária. Tá, mas a empresa nossa aqui é de implementos rodoviários, implementos agrícolas. O que tem a ver aderente? Não, mas veja bem, não vai ter aderência, entendeu? Sim. Então, para nós, que trabalhamos com estratégia, quando a empresa tem governança, até para os bancos, quando os bancos pedem, já tem uma governança estabelecida, você tem muito mais credibilidade dentro da sua cultura organizacional, dentro dos seus números também, e assim por diante. Tá certo, Fábio. Eu gostaria, né, de agradecer, né, a sua participação aqui. E tem também o problema, né, quando o filho não quer assumir a empresa, né, então tem esse problema também. Mas como nós falamos no começo, né, você tem a consultoria, né, da Madre Consultoria. As pessoas que nos assistiram aqui, eu gostaria de saber um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre a Madre, né, Consultoria, e para fazer a implementação, né, nas empresas aqui do Brasil ou fora do Brasil, com relação à cultura organizacional. Como que elas devem fazer? E fala um pouquinho sobre a Madre. Eu vim da indústria automotiva, né? Eu sou engenheiro de fábrica, né? Então, lá atrás, quando eu terminei os meus mestrados e eu estava dentro de uma empresa aí, eu resolvi montar o meu negócio e ajudar as empresas a melhorar as suas capacidades produtivas. Eficiência operacional, né? Melhorar os seus estados de produção, diminuir os seus retrabalhos, aumentar suas qualidades e tal. E eu comecei, como todo mundo começa, sozinho. Eu tinha um carrinho e eu ia nas empresas e dizia para os caras assim, cara, se eu não der o resultado, vocês não me pagam. E até hoje a empresa nossa é baseada em resultado. Se eu não subir o EBITDA das empresas, eles não me pagam as minhas bonificações. Então, isso está definido em contrato, tá? Até hoje. E a Madre começou desse jeito, sozinha. Fui atendendo uma empresa, depois outra empresa, e aí o meu know-how foi aumentando no Brasil. Comecei pelo Rio Grande do Sul e hoje a gente atende quase todos os estados, assim, vamos dizer, já atendemos quase todos os estados, mais do sul do Nordeste, um pouquinho para baixo também, e a gente atende. Hoje já temos uma equipe de 56 pessoas que participam desse processo no Brasil, tem doutores, PhD, tem engenheiros, tem cara da contabilidade, tem bons analistas econômicos e tal. E é uma empresa que é eclética, nós trabalhamos de A a Z. Até na reunião do planejamento estratégico esse ano, nós colocamos como meta nossa trabalhar numa empresa que é fabricante de urnas. Sabe o que é urnas, Rogério? Sim. Caixão. Não é eletrônica, né? Não urna eletrônica. Eu sei, é caixão. Urna é caixão, porque eu falava caixão, né? Daí nós fomos visitar um cliente e ele falou, não. Aqui tu não pode falar caixão. Aqui é urna. Falei, caramba, eu nunca sabia que o nome de um caixão era urna, né? Você sabia que aqui perto de Marília tem a capital nacional do caixão aqui, que faz caixão? Não. Depois eu te passo. Tá Se bom. não me engano, é perto de Duartina ali, eles vendem para o Brasil todo. Olha só, se tiver uma depois conexão... Depois passa o contato. Deles, tá? Então, a gente... hoje atende de A a Z, nós atendemos hotéis, atendemos fábricas de implementos, fábricas de roupa, entendemos fábrica de ração, atendemos fábricas de sistemas operacionais. Como a gente trabalha na gestão, então, na cultura organizacional, na mudança organizacional, focado em resultado, a Madre é essa. Com o passar do tempo, a Madre foi entendendo que foi assumindo outras responsabilidades, e aí criou-se o Grupo Madre. Então, no Grupo Madre hoje, a gente tem uma holding que a gente também é sócio de várias outras empresas. A gente entra para ajudar as empresas e, geralmente, o resultado é tão bom, satisfatório, que os acionistas nos convidam para entrar como sócio, nos dão uma parte da empresa para tocar o negócio também, pequenas partes, e a gente criou uma holding, então, que é essa participação em empresas aí. Então, a Madre... Ela é o nosso cordão, nossa coluna vertebral. Assim. Depois tem as outras empresas que foram surgindo no mercado. Qual foi a outra pergunta que eu acho que eu esqueci dela? Outra? E o contato, né? As pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais e já emendando, também fala um pouquinho do programa que vocês têm também, né? De TV dos Tubarões. Nós temos
hoje, né, eu costumo dizer, e vou voltar de novo à frase, né, nunca fiz negócio tomando leite, né, então a gente tem um network nosso muito grande, então nossos clientes são os nossos melhores agentes de publicidade, por mais que na Madre nós temos uma empresa nossa chamada Arara Resultados, que é uma empresa focada em aceleração comercial, em prospecção de clientes e negócios. Hoje a Madre ela é mais orgânica, porque os clientes vão dizendo um para o outro, e a maioria dos clientes, a maioria das empresas tem dores financeiras, de gestão, de cultura, e a gente vai lá e ajuda essas empresas a potenciarem seus resultados econômicos. A empresa, nós temos uma empresa chamada Base Pro Engenharia, que hoje nós estamos sendo vistos como maus aí para os engenheiros. Eu não quero que os engenheiros me interpretem mal, mas eu sou engenheiro mecânico, fui projetista, mas as eficiências na área de projeto das empresas hoje no Brasil, pelos engenheiros, é muito lenta, é muito curto, muito pequena a eficiência. Os engenheiros gostam muito de tomar café, gostam muito de enrolar, e nós assumimos as engenharias de várias fábricas no Brasil. Então, isso tem um contrato de confidencialidade, obviamente, mas nós assumimos a responsabilidade de desenvolvimento de produtos do Brasil. Então, área de implementos agrícolas, rodoviário, estruturas metálicas, projetos especiais. Agora nós estamos fazendo um projeto para um cara que vai correr na NASCAR, e ele quer construir uma fábrica de... eu me esqueço o nome daqueles negócios lá, que é rebocado pelas caminhonetes, trailer, acho que é o nome daquele negócio lá. E nós estamos construindo para ele esses projetos, e ele vai construir a fábrica também. Nós temos uma empresa chamada Ogma, que é uma empresa de sistema de informação. Nós temos acesso a todos os CNPJs do Brasil, em menos de um segundo, todas as informações desse CNPJ. E se foi construído um CNPJ hoje, em menos de 2 horas depois que ele estiver na junta comercial, nós temos acesso às informações, e isso é um sistema de Big Data, e aí eu tenho condições de passar para o meu cliente informações sobre a empresa para ele poder tomar uma decisão. E nós temos agora o StudiCat, que é o Nadando com Tubarões, que é um programa que acontece uma vez por mês, ao vivo, com grandes celebridades do Brasil, onde eu entrevisto essa turma. Agora, recentemente, entrevistei um rapaz de 24 anos, que já tem 9 PCH, usina hidrelétrica, tem farmácia, tem condomínios, tem indústria, 24, 25 anos de idade, né? Claro que o pai preparou muito bem ele para assumir algumas coisas, então foi entrevistado agora na terça-feira passada, e está aí ao vivo aí para vocês aí nas redes. E nós temos também alguns negócios no Paraguai. Agora com o Ronaldo a gente está fazendo algumas coisas em Portugal também. Temos uma empresa de engenharia aqui, por sinal, a EFX, que é o Júnior, um amigo nosso aqui, parceiro nosso que toca. Nós fizemos agora toda a reforma do aeroporto de Chapecó. Então tivemos um grande desafio pela frente aí agora, que foi modernizar o aeroporto de Chapecó, e foi a nossa turma também aí que tocou também. E tem outras coisas também, Eugênio. Então só finalizando por aqui, porque a gente vai construindo coisas aí, algumas coisas dão certo, só para dizer para a turma também, tá? Tem mais CNPJ fechado do que aberto, tá? A gente gosta muito de falar das coisas que deu errado também. Então, se vocês procurarem aí no meu CPF, vocês vão ver que tem várias empresas que eu construo elas e não dá certo, eu fecho. E vou para outras. E as outras vão dando certo, eu vou levando. Líderes, vocês sabem o que significa reunião one-on-one, ou chamada também de reunião 1-a-1? Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Levni. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. GPO.net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Farmácia Nossa Senhora de Fátima, a sua farmácia de Marília que entrega na sua casa. Ligue 3433 0089. 3 lojas em Marília.
CIM Corretora de Seguros. Seguro só com o corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Mabeco. Alimentação natural pet. Fone 99741 5100.